Olá, prezado aluno, eu sou o Marcos Belfort, o professor de Fundamentos de Computação aqui do Cátedra. Tenho um prazer muito grande de poder contribuir com o seu preparo, com o seu treinamento para esse concurso que está próximo agora, perto do final do mês, e desejo de todo o coração que você tenha um sucesso proporcional à sua dedicação e ao seu esforço. Uma dica. Coisa mais importante que a gente pode ter é persistência. Não fique preocupado se a prova é difícil para todo mundo. Também não fique preocupado se ela vai ser fácil, porque é até pior. Uma prova muito fácil, você erra uma questão e vai lá para trás. Então, todas aquelas variáveis que são idênticas para todos os alunos, falta pouco tempo para a prova, sim, mas é para todo mundo. Eu tive pouco tempo para me preparar, é para todo mundo. Preocupe-se com aquelas coisas que são diferentes. Quantas horas você tem de bundinha na cadeira estudando? Isso é que faz a diferença. Qual o seu aproveitamento? Quantas questões você fez? Qual o seu índice de acerto? Qual o tempo médio que você está gastando por questão? Essas diferenças, sim, colocam você à frente dos outros candidatos. Muito importante isso que você está fazendo, de optar por um curso de exercícios exatamente no timing, faltando aí 2, 3, 4 semanas para a prova, você está corretíssimo. É uma ótima maneira de estudar, acompanhando a resolução de exercícios, ou seja, vendo exercícios comentados pelos professores. Então, parabéns, desejo todo sucesso para você. E fica a dica, nunca desista do seu sonho. Por mais difícil que pareça, se você tiver persistência, você vai chegar lá. Nós vamos falar aqui sobre exercícios para o BNDES. A banca Sesgran Rio, então nós vamos apresentar só exercícios da Sesgran Rio dos últimos 3 anos. Entendendo que mais para trás do que isso, não é mais indicativo daquilo que pode acontecer nessa prova agora. Os assuntos que são exigidos pelo edital estão aqui. Da parte de organização e arquitetura de computadores, tipos e representações de dados numéricos, que inclui sistemas numéricos, codificação de caracteres, aritmética binária, álgebra booleana. Então, as questões que existem sobre esses assuntos da Sesgran Rio, se existem, estão aqui nessa resolução que nós vamos fazer juntos. Sobre processadores, componentes do processador e uma comparação detalhada das arquiteturas RISC e CISC. Isso cai bastante. Modos de operação do hardware, conceitos de interrupção, modos de endereçamento. Esse tópico, conceitos gerais, eu coloquei aqui por minha conta, porque as questões que existem estão relacionadas com os modos de operação. Então é um tópico que não está no edital, mas eu coloquei. Linguagem de montagem e ligação, linking, está assim no edital. E eu, por minha conta, coloquei carregadores, porque os 3 aparecem sempre juntos. Montadores, ligadores e carregadores. Então, se tem 2 aqui, é possível a gente imaginar que possa aparecer também carregadores na prova. E conceitos de processamento paralelo e distribuído, que vem sendo cada vez mais cobrado nas provas. Na parte de fundamentos de sistemas operacionais, conceitos gerais sobre sistemas operacionais, chamadas ao sistema operacional, conceito de processo e estados do processo, que aí também a gente vai falar no ciclo de vida do processo, processos I/O bound e CPU bound, que é uma das características dos processos. O edital privilegia essa, mas nós vamos colocar outras questões também relacionadas. Comunicação entre processos e as primitivas para a sincronização. E threads, que é outro assunto muito importante também dentro de sistemas operacionais. Na parte de gerenciamento do processador, o sistema operacional tem vários gerenciadores. O gerenciamento do processador, que escalona os processos, é o gerenciador mais importante. O gerenciamento do processador e o gerenciamento de memória. Esses são os gerenciadores que caem mais. Então, na parte de gerenciamento do processador, questões relacionadas aos algoritmos de escalonamento e todas aquelas que falam alguma coisa sobre deadlock. E gerenciamento de memória, áreas de memória de um processo, os algoritmos de alocação de memória e as fragmentações consequentes desses algoritmos. Fragmentação interna e externa,
a que tipo de algoritmo de alocação de memória elas estão ligadas. Muito, muito importante aqui dentro é memória virtual, tanto por paginação quanto por segmentação. Então, todas as questões que nós garimpamos desses 3 últimos anos estarão aqui no nosso curso. E algoritmo de substituição de páginas também. Finalizando, gerenciamento de entrada e saída, a estrutura de entrada e saída, polling, interrupções, acesso direto à memória. São as 3 maneiras de fazer entrada e saída. Comunicação com dispositivos, estrutura do disco, a parte estrutural, as partes internas, funcionamento e relacionamento entre elas, escalonamento de disco e contenção. Como fazer frente à contenção. Sistemas de arquivo, conceitos de arquivo e diretório, métodos de acesso, importantíssimo, cai em quase todas as provas. Alocação de arquivos, são as 4, contínua, encadeado, indexado e por extensão. Proteções de arquivo e cache de disco. E, no finalzinho, noções de computação distribuída. O edital fala, clusters, balanceamento de carga e tolerância a falhas. Mas existe o terceiro, que é de alta disponibilidade. Então, se tiver alguma questão também sobre alta disponibilidade, eles estão relacionados. Eu vou apresentar também. E grids, clusters estão ligados a grids. Ou grades, né? Esse último tópico não está no edital, mas como estão sempre juntos, eu coloquei aqui. Se há alguma questão desse assunto, ela vai aparecer aqui na nossa resolução. Vamos lá? Então, boa sorte para nós. Vamos começar com questões mais simples, da parte de organização e arquitetura de computadores. Antes, porém, eu queria chamar a atenção para essa tabela, que eu sei que você conhece muito bem. A tabela dos sistemas numéricos que podem aparecer na prova para efeito de equivalência e transformação. Decimal em binário, binário para hexadecimal, hexadecimal para octal, binário para octal. Todas essas transformações podem aparecer na prova e normalmente são questões tranquilas de fazer e que você vai gastar pouco tempo. Mas vamos chamar a atenção para coisas que você tem que ter na cabeça assim, de estalo. Da mesma maneira que eu falo, quanto é 4 vezes 5? Você responde 20. Isso você vem treinando desde pequenininho, tem algumas transformações que tem que estar na ponta da língua. São elas, veja só. Quando você vir um 10 binário, lembrar de imediato que é 2. Um 100 binário, lembrar de imediato que é 4. E um 1000 binário, lembrar de imediato que é 8, para não perder muito tempo pensando. Então vamos guardar esses 3. E aqui na parte do hexadecimal, vamos guardar estes números representados aqui por letras, o A, o B, C, D e F. Os correspondentes em decimal, que é 10, e em binário, que é só repetir, 10, 10. Quem tira conceito A não tirou 10? Então, A, 10. Se for binário, 2 vezes, 10, 10. Para não ficar depois contando, tendo que fazer no cantinho da folha. Isso tem que ficar como ato reflexo aí para você. Se você lembra que o A é 10, 10, vai lembrar que o B é 10, 11, que o C é 11, 0, 0 e assim por diante. Então essas coisas são importantes para agilizar o nosso trabalho. Vamos lá. Primeira questão, 2011, deste ano, BNDES para analista de sistemas da área de suporte. A representação hexadecimal do endereço IP 200.150.96.60 é... Qual a melhor maneira de fazer essa questão? O que você tem que fazer? Converter cada octeto que está em decimal no seu respectivo hexadecimal. Pergunta, tem que fazer conta? Não. O examinador quer apenas ver se você é rápido de raciocínio. Por que não tem que fazer conta? Olha só como ele armou a questão para a gente. Não termina com 60? Olha as terminações aqui, ó. 60, a outra, 60, a outra, 60 e 60. Então, estas não podem ser respostas. Porque 60 em decimal nunca vai dar 60 em hexadecimal. Só pode ser a resposta 3C. Então, não tem que fazer conta. Então, nós temos que desenvolver também essas habilidades. Isso acontece muito nestas questões que são simples. Se o aluno não está maceteado, ele perde muito tempo. Se ele está maceteado, ele já ganha 2 minutos para a próxima questão, que é o que você tem
de tempo médio por questão, em torno de 2 minutos. Então a resposta é letra C. Não precisa fazer o resto, né? O 60 em decimal pode dar qualquer coisa, menos 60 em hex. Mas, vamos lembrar como faz? É sempre bom. Eu falo para você, eu sei que você sabe muito, mas pode ser que em algum momento deste lado aí tenha também um aluno que está há muito tempo afastado dessas leads da TI, ou que acabou de se formar, mas não lembra exatamente desses macetes do cálculo. Então, para converter o número 60 decimal para hexadecimal, o que eu faço? Tem a regra geral, né? De decimal, saindo de decimal para qualquer base, nós vamos usar divisões sucessivas. Divisão do número que eu quero transformar pela base para a qual eu estou indo. Então, 60, vamos fazer comigo? 60 dividido por 16, o resultado vai dar 3. E vai sobrar de resto 12, a gente guarda aqui. Agora vamos pegar o 3. 3 dividido por 16, não dá para fazer. Então dá 0, a gente trabalha aqui só com inteiros, e o resto dá 3. Então já está a resposta aqui, ó. Como eu não posso colocar 12 representando um algarismo só, o 12 em hexa, você lembra bem da tabela anterior? É C. Resposta 3C, que vai bater com o gabarito B que a gente acabou de ver. Esse é o método tradicional e a maioria das pessoas, prefere esse método. Mas para você, não agora, que a gente está nessa corrida aí, chegando na reta final do dia do concurso, mas para você treinar um pouquinho o lado esquerdo, né, que é o lado lógico, o lado direito é o intuitivo, para você treinar um pouquinho o lado esquerdo do cérebro e já ir se preparando para não ter Alzheimer daqui a 80 anos, você pode fazer esse segundo método também. Não tem essas recomendações assim, para evitar Alzheimer, escova o dente com a outra mão. Você é destro, tenta escrever com a mão esquerda, não é? Se você desenha com uma mão, tenta desenhar com a outra. Quando for caminhar no parque, andar de costas. Não tem esses macetes? Para você treinar áreas do cérebro que normalmente estão adormecidas, não é isso? Então esse método aqui é para você fazer isso, treinar os seus neurônios. Como que a gente vai fazer? Converte para binário e depois converte para hexa. Convertendo para binário, a questão não fala que eu tenho que trabalhar byte a byte, transformar cada byte decimal no seu respectivo hexadecimal. Então você coloca o byte aqui com os seus valores posicionais. Ó. Aqui vale 128, próximo vale 64, 32, 16, sempre a metade. Essa posição vale 8, 4, 2 e 1, que em realidade é, começando aqui da direita para a esquerda, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 8, 2 é a terceira, 16, 2 a quarta e vai até 2 elevado a sétima, o 128. Aí você coloca esses números e vem perguntando assim, ó. Qual que é o número que eu quero distribuir aqui dentro? Né? 60? Então, posso colocar o 128? Se eu colocar um 1 aqui embaixo, não, vai dar mais que 60. Então, eu não posso usar esse aqui, está muito além do número que eu quero transformar. Posso colocar o 64? Não, vai ultrapassar o meu número. Então, posso usar o 32 como componente? Posso. Uma vez, está aqui, ó, o número 1, uma vez o 32. Posso. Posso usar o 16 uma vez? Pode, por quê? Porque 32 mais 16 vai dar 48, ainda é o menor do que o número que eu quero. Está faltando ainda, né? Só cheguei até 48. Posso usar o 8? Ah, pode, porque 48 com 8 dá 56, ainda fica faltando 4. Posso usar o 4? Oba, fechou na conta. Então são esses os componentes binários para o número decimal que eu quero transformar. Ficou assim, 128, 0, 64, 0, a casinha do 32, 1, do 16, 1, do 8, 1, do 4, 1, do 2, 0 e do 1, 0. Olha os números aqui que eu tenho, ó. 0, 0, 0, 1 e o outro, 1, 1, 0, 0, que a gente já viu na tabela anterior, que é C, né? O 1, 1 é 3 e esse outro aqui é C.
Eu conheço pessoas que fazem mais rápido desse jeito, do segundo modo. Quando tem que fazer, né? Porque essa questão não precisa fazer.